Amém? Glória a Deus. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Tudo em paz? Aleluia. Como eu falei, a gente vai estar entrando agora na ministração da palavra. Dudu, eu vi domingo passado o Jonas pedindo para você baixar o retorno, eu gostei. Dá para baixar o retorno, Dudu? Eu até ensaiei uma música para cantar também, mas não sei se vai dar certo, Jonas. A gente vem falando sobre uma série de mensagens, né? Que qual o tema dessas mensagens que nós temos falado mesmo? Qual que é? Meu maior amor. E quem é o teu maior amor? Olha para mim aqui. O pessoal aí de trás, se senta, por favor, para que a gente possa ter atenção voltada para a palavra. Quem estiver trabalhando, continue fazendo o seu serviço, mas quem não tiver, por favor, possa se assentar. Peço que você nos dê alguns minutos aí para que a gente possa colocar o nosso coração naquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Quem é o seu maior amor? Não responda, pense. Se Jesus tem sido, essas mensagens têm me feito pensar sobre esse assunto. Jesus, você realmente é o meu maior amor? Ou eu tenho uma frase preparada para responder quando alguém perguntar? Porque quando quando você ama alguém, você expressa o seu amor a essa pessoa. Eu acho que vocês não têm dúvida nenhuma que eu amo a minha esposa. Se tiver, tem alguma coisa de errado, não é não? Então, quando você ama, o amor é uma expressão, é uma atitude. O amor não é um sentimento. O amor, ele é uma ação. Ele tem uma ação. Então, quando nós falamos que Jesus é o nosso maior amor, isso deve provocar em nós uma ação, uma atitude. Tá certo? E hoje eu quero falar, eu coloquei o título dessa mensagem, o meu maior amor me deu o quê? Você tem isso no seu boletim. Fale isso para você mesmo. Leia o que está escrito aí no boletim para você. 1, 2, 3, leia, por favor. Quem te deu vida? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Tem um texto base, esse texto base tem um contexto, e eu gostaria de ler João, capítulo 10, do verso 1 até o verso 10, e depois nós iremos conversar sobre essa palavra. Você não tem esse texto, os meninos também não têm. Eu fiz de maneira proposital para você prestar atenção naquilo que eu vou ler aqui. Pode ser, não? João capítulo 10, verso 1 fala assim: em verdade lhes digo, quem não entrar no curral ou no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido do que ele falava. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Agora o verso base. Leia comigo, 1, 2, 3. O ladrão vem. Senhor Jesus, nós queremos aprender através da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que o Senhor estava querendo dizer com essa passagem. Nós queremos aprender de Ti porque somos os Teus discípulos. Somos as Tuas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E o Senhor tem uma voz que fala, e é essa voz que nós queremos escutar nessa manhã. Fale a cada um, Senhor. Nos ensine o que é ter vida abundante. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Existe uma diferença entre prosperidade e abundância. A prosperidade você conquista. A abundância só Deus pode te dar. E às vezes Deus permite você alcançar uma certa prosperidade. Tá tudo certo, faz parte do processo. Mas vida em abundância só tem um que pode te dar, que é Jesus Cristo. Jesus, nós temos falado que Ele é o nosso maior amor. Mark, you okay there? Yes? Ok. Ele está com um aplicativo. E Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. É muito importante nós entendermos, por várias vezes, eu falei sobre esse verso de maneira destacada, sem entender todo o contexto. E na maioria das vezes nós ligamos esse verso a quem? O ladrão vem para roubar, matar e destruir a quem? A quem? A quem? Ao diabo. Mas quando a gente lê o contexto, não é isso que Jesus estava ensinando. Se bem que ele tem uma influência. Quando a gente lê o contexto, a gente vê aqui que Jesus estava ensinando que os ladrões, eles eram os líderes que não reconheceram Jesus e que não entenderam que ele era o único, e ele é o único pastor. Por isso ele faz essa comparação. Os ladrões que vieram antes de Jesus, eles não tinham compromisso com as ovelhas. Eles queriam a lã da ovelha, eles queriam a gordura da ovelha, eles queriam o benefício que a ovelha podia dar para eles. Jesus não. Jesus, ele era o bom pastor, e ele é o bom pastor, porque ele se preocupa pelas ovelhas, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Então, toda vez que você lê João 10:10, entenda, não é sobre o diabo que Jesus estava falando, é sobre os líderes que antecediam a Cristo Jesus, que ao invés de representar o reino de Deus, eles estavam extorquindo o reino de Deus. Um líder sem entendimento, ele distorce aquilo que é reino dos céus. Tá certo? Então, quando Jesus ele apresenta esse verso, ele apresenta dentro de um contexto. Se você quiser entender João capítulo 10, você precisa ler João capítulo 9, porque é onde começa essa história do cego que foi curado, lembra? Do cego de nascença que foi curado. E esse assunto se estende para o capítulo 10 e ele vai terminar lá pela metade do capítulo 11. Tá certo? Então, por que eu falo isso? Porque Jesus ele é o nosso bom pastor. Ele que nos conduz. É Ele que veio para nos dar uma vida abundante, plena e cheia da sua presença. A verdadeira abundância está na presença de Jesus. Por isso que no Monte da Transfiguração, quando Pedro, João e Tiago perceberam e receberam a presença de Deus, eles falaram, cara, é bom demais estar aqui, vamos criar umas tendinhas para a gente não sair deste lugar. O que a igreja precisa não é de mais um culto. O que a igreja precisa é de mais da presença de Deus. E não é aqui, neste lugar, onde nós nos reunimos como comunidade. É na tua casa, onde a presença de Deus tem que batizar a sua vida. Onde a presença de Deus tem que direcionar a sua vida. De contrapartida, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia trata dois tipos de ladrões. A Bíblia trata Judas como um ladrão. Judas, ele roubava, mas não matava e nem destruía. Ele simplesmente roubava. Mas esse tipo de ladrão que a Bíblia está falando, e salteadores, é aqueles que roubam, matam
e destrói. E enterra para não deixar nenhum vestígio. Então, é desse tipo de ladrão que a Bíblia está falando. Esses ladrões, eles roubam, eles matam e destroem. Tá certo? E de contrapartida, Jesus fala assim, eu vim para vocês. Eu me entreguei por vocês para que vocês possam ter vida plena, vida abundante. Você está entendendo como existe um contraste grande nesse processo? Ah, mas eu estou passando por lutas, estou passando por adversidades. A gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã é que o meu maior amor, ele me deu salvação. A vida abundante começa aqui. Sem salvação não tem reino de Deus. Sem salvação não tem vida eterna com a presença de Deus. Todos nós somos eternos, certo? Mas a diferença é que existe uma eternidade com a presença de Deus e existe uma eternidade sem a presença de Deus. A eternidade com a presença de Deus, o passaporte é carimbado em vida. Não tem purgatório, desculpe, não tem purgatório que vai carimbar o passaporte para redimir ninguém. É hoje, o tempo da salvação é agora. É para esse momento. E eu preciso passar pela porta da salvação. Por isso Jesus fala, eu sou a única porta. Para você entrar aqui nesse recinto tem 2 portas, não tem? Para nós entrarmos no aprisco de Jesus só tem uma porta. E tem que passar por ele. E quando você passa por ele, ele reconhece que você é ovelha dele. Então, a salvação é o ponto de partida que nós precisamos entender, que dispara a vida abundante para nós. Talvez nós iremos viver parte dessa vida abundante em vida, mas a plenitude dessa vida que Deus tem para nós é na eternidade. João 10, 9 fala assim, eu sou a porta. Se é uma condicional, é uma condição, é ou não é, professores? Se, Jesus não está falando assim, você vai ter que entrar. Ele fala, se você quiser entrar por essa porta. Se você entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Esse texto está muito linkado aos Salmos 23. Ele é o bom pastor que nos leva a pastos verdejantes. Talvez nessa manhã Jesus está te levando a você se alimentar nos pastos verdejantes que Ele tem para você. E Ele te pede para sentar à mesa, para comer e desfrutar da presença dEle. Tudo começa na salvação. Repita comigo, por favor. Tudo começa na salvação. E olha, a igreja não salva. Você acredita nisso, não? Eu vou estar na igreja porque na igreja estou salvo. A igreja é o aprisco dos salvos. É diferente. É onde eu me reúno com os meus irmãos e lá naquele aprisco tem um pastor que me protege, me guarda e cuida de mim. Mas a igreja é a voz que proclama que tem um pastor, que tem uma porta e que tem um aprisco para todos nós. Nós não podemos misturar as bolas. Quem continua salvando é só um. Quem continua sendo a porta é só uma. Ele é o salvador da nossa história. Ele é que mudou a nossa história. Homem nenhum pode salvar. Por isso que quando João chegou, as pessoas perguntaram, João, você é o Messias enviado? Negativo. Eu sou a voz que clama. Eu sou a voz que clama. A igreja é essa voz que clama no deserto, dizendo, o Messias naquela situação, ele já estava. Mas como ele se tornou homem, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. O Messias, ele está entre nós. Então, tudo começa nesse entendimento. Todos nós queremos vida plena, não queremos? Quem não quer plenitude? E corremos atrás, nos esforçamos, quando na verdade isso nos foi dado através de Cristo Jesus. Só que quando eu entro pela porta, entrei pela porta, certo?
Sabe, assim que eu passar pela porta, porque a salvação é pela graça, não é? É graça de Deus. Estava falando com o Mark. Você crê em Jesus? Yes. Você tem Jesus no teu coração, é graça de Deus. Não é merecimento. Mas assim que eu passo pela porta da graça, sabe o que eu encontro depois da porta da graça? A cruz de Cristo. A salvação é pela graça. Mas depois que eu entro por essa porta, eu encontro a cruz de Cristo. E eu preciso passar pela cruz. Uma salvação sem passar pela cruz de Cristo, ela não é completa. Eu acho que tudo que Deus fez por mim é pela graça. Então eu não preciso ter comportamento, eu não preciso ter uma aliança, eu não preciso ter uma mudança de vida. Não. A graça te introduz para um lugar que eu jamais, nem eu e nem vocês poderíamos entrar. Mas uma vez que eu entro nesse lugar de graça, eu me deparo pela cruz e com a cruz. Porque é na cruz onde a minha vida é transformada, onde os meus pecados são perdoados, onde eu reconheço que Ele é digno, e a partir daí eu tenho um novo estilo de vida. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus? Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa. Fala, a minha punição era justa. Pode falar, a minha punição era justa. Era justa, porque eu era um desses ladrões, um desses malfeitores. Você pode falar, eu nunca roubei ninguém. Glória a Deus. Mas você já fez mal a alguém? Então, se não classifica como ladrão, classifica como? Como? Malfeitor. Essa era a nossa condição. Eu não sei aonde eu estava crucificado. Eu acho que agora eu sei um pouco mais sobre esses dois ladrões. Porque um reconheceu e o outro despreza. Fala, um reconhece o sacrifício da cruz. E o outro despreza o sacrifício da cruz. Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal. Pensa num ladrão com visão. Mas este, o Filho de Deus, que nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca, não fez mal algum. Ele está aqui por nossa causa. Ele se entregou por nós. E a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou, como nós precisamos ter esse acréscimo de entendimento, esse acréscimo de fé, esse acréscimo de graça para poder entender quem nós somos. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu... Pense num ladrão com visão. Jesus, o que Jesus lhe respondeu? Em verdade, lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. A cruz revela dois tipos de pessoas: o que crê e o que despreza. O que despreza jamais vai conseguir entender o reino de Deus. O que despreza jamais vai conseguir entender o senhorio de Cristo Jesus. E pode ser que por algum tempo eu tenha desprezado a cruz. Até um dia eu me deparar com a minha condição. Ontem no batismo, o Marco batizou, ontem, glória a Deus. O Senhor colocou um trecho no meu coração, aquela passagem onde o Espírito Santo leva Felipe até o eunuco para ele poder receber entendimento do que ele estava fazendo.
E Felipe caminha com ele e revela a ele qual era a passagem que ele estava lendo, porque ele não tinha entendimento para isso. E chega um momento que o eunuco fala assim: ok, eu quero isso, eu quero ser batizado. Aí Felipe faz uma pergunta para ele, que é um divisor de água na vida de todos nós. Você crê em Jesus? E aí o eunuco fala assim: eu creio. Então a carruagem parou. Em algum momento da vida a carroça vai ter que parar. Você entende isso, não? Fala: em algum momento da minha vida a carroça vai ter que parar. E o entendimento tem que vir sobre mim. E eu tenho que reconhecer que só Ele é digno. A cruz faz essa separação. A cruz separa a ovelha do bode. A cruz separa o trigo do joio. A cruz separa o discípulo daqueles que desprezam. E nós precisamos entender isso. Ao reconhecer sua própria culpa e confiar em Jesus, aquele malfeitor encontrou graça, perdão e esperança. É necessário eu reconhecer minha culpa, mas é necessário eu reconhecer o senhorio de Cristo. Ele não quer só tirar a tua culpa, Ele quer te guiar a pastos verdejantes. Esse ladrão, ele reconhece que Jesus era poderoso para perdoar os seus pecados, mas mais do que isso, ele não queria só perdão de pecados, ele queria eternidade em Cristo Jesus. Será que a igreja, hoje a igreja de Cristo Jesus, o que nós queremos? Nós queremos ter os nossos pecados perdoados, nós queremos ter uma vida plena, nós queremos ter uma prosperidade em vida, ou nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo porque existe uma promessa eterna para cada um de nós? Fico pensando. Quem quer e deseja a eternidade com Cristo Jesus, levanta a mão e fala assim: eu quero estar com Cristo. Agora, antes, você adorando a Deus aqui na igreja, do teu jeito. Entendeu? Do teu jeito. Com a mão no bolso, se você tiver a mão no bolso. Com o braço cruzado, se tiver com o braço cruzado. Seja qual for o jeito que você está. Beleza, Igreja de Cristo Jesus. Agora você é arrebatado para a glória. Lugar eterno. Querubim. Lá, Jonas é mais um na fila do pão, como nós. Lá já tem gente que ministra adoração. É querubim, serafim, os seres viventes, os 24 anciões, entendeu, David? Lá não vai precisar ensinar a tocar harpa. Não vai. Como é que acontece a adoração nos céus? Como é, Geraldo? É por isso que eu digo que nosso coração precisa ser batizado. Eu não estou falando que você tem que ser escandaloso, não é isso que eu estou falando. A igreja é um lugar de ordem e decência. Mas, meu irmão, a hora que você entrar, lugar celestial, trono da graça de Deus, e você se aproximar daquele lugar, quem tem cabelo vai arrepiar. Meu irmão, lá a chapa é quente, é outra história. Você está diante do trono da graça do Deus vivo. E a Bíblia relata que os seus olhos são olhos como de chama, roupas, vestes, pés reluzentes, e da sua boca sai uma espada. Na coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse que a igreja adora em vida. O que nós estamos fazendo aqui é um treinamento para aprender a nos comportar na presença de Deus. Por isso que nós precisamos de um batismo, por isso que nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Amém? A maior riqueza do cristão não está nas coisas desta vida.
Vou repetir, a maior riqueza de um cristão não está nas coisas desta vida, mas na salvação recebida por meio do novo nascimento. Lucas 19, 8 a 10. Zaqueu, por sua vez. Ei, Zaqueu, tem a sua vez. Teve a vez desse Zaqueu. Tem vez para todos. No Evangelho todos têm uma oportunidade. Zaqueu teve a sua própria oportunidade. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Fala eu, perdido, uma ovelha dele perdida. Eu creio que se nós entendermos esse texto, nunca mais nós precisaremos pregar sobre dízimos e ofertas. Se nós tivermos esse coração que Zaqueu recebeu, porque a salvação, quando ela entra na tua casa, ela entra no teu coração também. E aquilo que você entendia que era seu, por direito ou por conquista, relativamente, ou naturalmente você fala assim: agora o que eu achava que era meu, tem um Senhor. Por isso que Jesus fala: Zaqueu, a tua atitude vai salvar você e a sua casa. Às vezes, tem alguém que não conhece o Senhor na nossa casa ainda, porque vai conhecer em nome de Jesus, é porque nós precisamos ter um coração igual o de Zaqueu, onde ele é o meu Senhor e da minha casa também. Porque a promessa é para você e para toda a sua casa. Fala para mim a promessa. A promessa, tem promessa para a minha vida, é para mim e para toda a minha casa. Zaqueu tinha prosperidade financeira, mas ainda lhe faltava o que o dinheiro não pode comprar. Por isso que aquele Simão, quando ele vê os discípulos fazendo milagres, impondo as mãos e as coisas acontecendo, ele falou assim: me dá desse dom. Quanto que eu pago para ter esse dom de impor as mãos e as pessoas serem curadas, batizar em línguas, seja o que for? E Pedro fala assim: você não tem parte conosco, isso não se compra, isso é reino de Deus, isso é graça do Senhor Jesus, isso é dom do Espírito Santo, que Ele dá para quem quer. E Zaqueu, quando ele entende isso daí, ele compreendeu que tudo aquilo que ele conquistou na vida não se compara com aquilo que ele ganhou de Jesus. Fala tudo aquilo que eu vou conquistar nessa vida. Fala tudo aquilo que eu vou conquistar nessa vida. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Danado, enche o pulmão aí. Fala tudo aquilo que eu vou conquistar nessa vida. Não se compara com a salvação. Não se compara. Segundo lugar, o meu maior amor me conduz. João 13:4, 10, 13:4. Por este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe o quê? Pertencem. Vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Deixa eu perguntar algo para mim e para você. Você é a ovelha que pertence a Jesus? Sim. Jesus é teu Senhor? Jesus é teu pastor? Quando Ele fala, você obedece? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vai começar um avivamento neste lugar. Porque a ovelha ouve o quê? O Instagram? A voz do seu pastor. Esse pastor tem uma voz que precisa ser revelada ao nosso coração. Você já acordou pela manhã e, você vai fazer aquele pipi santo e o bom pastor fala contigo. Sim ou não? Já é a voz do pastor que ele fala quando a ovelha está desperta. O pastor fala quando a ovelha está desperta.
quando tem um coração disposto a ouvir a voz do pastor. Vou tomar uma decisão. Você quer ouvir a voz do pastor ou a voz do teu coração? Se ouvir a voz do teu coração, eu não sou profeta do caos, mas vai dar ruim. Aprenda a tomar a decisão, mas ouvindo a voz do pastor. Senhor, é isso que eu devo fazer? Davi, quando Ziclag foi destruída, chegou em casa, não tinha família, não tinha ninguém, tudo estava queimado, gente. Vocês fazem ideia do cenário? O que naturalmente um homem faz nesse momento que não tem, a família foi levada, o que tinha foi destruído, naturalmente o que o homem vai fazer? Ele vai pegar o que tem para poder se defender e vai correr atrás para acolher ou para resgatar a família dele, não é assim? Não é assim, Joyce? Você não faria assim? Pegava a peixeira do Jonas, índio, né? Assim. E vai atrás do inimigo. Mas Davi não faz isso. O que Davi faz? Me ajuda que eu esqueci essa passagem, Jonas. O que ele faz? Gente, o que Davi faz? Davi se prostra e vai buscar a presença de Deus. E faz uma pergunta. Devo perseguir os meus inimigos? Parece uma coisa sem sentido, né? E Deus fala, pode ir, Davi, eu sou contigo. Quando você tem uma voz, quando você tem uma palavra de Jesus na sua vida, não importa o inimigo, não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias, você é um Davi ungido pela palavra do Senhor. E você vai correr atrás, e Deus vai te dar a vitória. Então, é isso que nós mais precisamos entender. Ter uma voz que nos conduz. Juntamente com a salvação, eu recebo orientação. Fala, juntamente com a salvação, eu recebo orientação. Quem tem propósito tem orientação, gente boa. O que você está fazendo? Estou à toa na vida. Não! Você não está à toa na vida, você tem uma orientação. O que mais impactava os discípulos é que todo dia Jesus encontrava eles e tinha o boletim do dia. Para onde que a gente vai? Para Nazaré. Jesus, Nazaré. Para onde que a gente vai? Judeia. Para onde que a gente vai? You name it. Ou seja, quem tem orientação, quem tem propósito, tem direção. O que eu estou fazendo nessa terra? Só estou angariando? Desculpe. Encontre o propósito, encontre a salvação, encontre a vida, para que você possa ter plenitude. Eu sei que nós precisamos trabalhar, eu sei que nós precisamos fazer uma série de situações, mas tem algo mais. Tem uma riqueza que Deus quer dar aos seus filhos, que ela não vem pela força, que ela não vem pelo suor, se bem que tem que ser feito, mas existe graça para acontecer uma transferência de graça sobre nós. Orientação, direção. Juntamente com a salvação é preciso ter visão para compartilhar e caminhar essa nova jornada. Essa visão se torna cada vez mais clara à medida que aprendemos a ouvir e permitirmos ser guiados pela voz do bom pastor. A ovelha, ela é dócil e é ensinável. A ovelha, ela tem uma característica. Você já tentou... Esse negócio está puxando aqui. Você já tentou se aproximar de um bode? Há 2 anos atrás, a gente foi almoçar numa fazenda que tinha ali, e tinha um cercadinho que tinha 2 bodes. Aí o cara falava assim, não se aproxima, não chega perto. Aí eu, bobão, fui querer fazer graça, fui querer colocar a mão na cabeça do bode. Rapaz, pensa num bode brabo. Eu falei, rapaz, eu sou pastor. Ele falou, I don't care. Ele falou, I don't care who you are. Eu sou o bode. Não interessa quem você é. Não é assim? Quem está falando comigo? Não interessa quem está falando comigo. Eu sou, não você. Você é a ovelha. Você fala, eu sou a ovelha. Mas o bode que precisa se converter,
O bode que precisa se converter fala assim: quem é você para falar comigo? O bode, ele não é dócil e ele não é ensinável. E por não ser dócil e por não ser ensinável, vai continuar sendo bode. Então, a mudança de bode para ovelha depende do quanto você deseja ter um coração ensinável. A ovelha, ela não tem senso de faro. Não é igual o cachorro. A Nilka, essa semana, as meninas foram lá em casa limpar a casa e mandaram um vídeo. Deixaram a porta aberta e o eco, ó, vazou no mundo. E a Nilka, apavorada, o eco fugiu. Eu falei: não se preocupa. Ele não vai abandonar essa vidinha que ele tem. Ele vai dar um oi para os vizinhos, vai batizar todos a vizinhança e vai voltar. Porque tem? Porque tem faro. A ovelha não tem faro. Se ela sai de casa, ela precisa que o pastor vá atrás dela. E aqui tem uma diferença. Ovelha vai atrás de... Desculpe, pastor vai atrás de... Pastor vai atrás de... Ovelha. Esses, o pastor vai atrás. Nem de filho, o pai foi atrás. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai foi atrás? Porque o filho conhece o caminho do pai. Mas a ovelha não conhece. Por isso o pastor precisa ir atrás das ovelhas. Tem ovelha aqui? Tem pastor aqui? Então é isso que nós precisamos entender. Fica claro isso, não? Porque às vezes acontecem algumas coisas que eu falo assim, não é o atributo do pastor, por causa da condição da situação. Então isso nos liberta. Eu não tenho que salvar o mundo, gente. Eu não consigo responder a tudo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo e direcionar minhas forças para onde eu vou executar isso. A palavra é o GPS do discípulo, pois é por meio da obediência a ela que conhecemos a vontade e aprendemos a viver com propósito. A verdadeira direção para uma vida abundante está em ouvir, confiar e seguir a voz do pastor. João 13, 6-10. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés? Senhor, é uma pergunta, desculpe, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu. O que Jesus respondeu, João? Se eu não lavar, você não terá? Bode, Pedro. Se você agir como pode, você não tem parte no meu reino. Porque eu estou lavando os pés das ovelhas. Aí Pedro se transforma. Então não lava só os pés, lava tudo. Não, Pedro. Não é para lavar tudo, porque vocês já estão limpos. É só para lavar a sujeira do dia a dia dos pés. Porque naquele tempo era sandália. Então, ao caminhar o pé, é possível que no dia a dia nós sujamos o pé. Por isso que nós precisamos permitir que o Senhor lave os nossos pés. Aí Pedro responde: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não a todos. Tinha um bodezinho no meio dos 12? Hã? E esse bode andava com quem? Andava com quem? Com as ovelhas e com o...
falei que agora que Pedro teve uma atitude de bode, não teve? Às vezes eu tenho uma atitude de bode. Pode falar sim. Pode falar, pastor. Se gostou, né, Fernanda? Colírio nos olhos dos outros é refresco, né? Mas é isso mesmo. Às vezes eu tenho atitude de bode. Segunda-feira passada foi um dia assim, daqueles. Aí eu cheguei em casa, comecei a ter atitude de bode com a ovelhinha Nilka. Ela falou, amor, tá tudo bem? Eu não falava, eu falava de outro jeito. Mas é igual o Didi. Passa rápido. Passou. Atitude de bode tem que passar rápido. Passou. Aí a ovelha chegou na parada. Aí o que a ovelha tem que fazer? Voltar lá. E ter atitude de ovelha. Me perdoa. Não interessa o que aconteceu. O que interessa é que a minha atitude não foi legal. O meu maior amor é o príncipe da paz. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da comunhão restaurada com Deus por meio de Cristo Jesus. É onde eu encontro paz. Ao recebermos essa paz, somos transformados em pacificadores. Por isso que não tem espaço no reino para bode. Porque bode não é pacificador. Bode, ele é o quê? É um lutador de MMA. Ele quer briga. Ele quer confusão. Onde tem confusão, tem bode. Fala, onde tem confusão, tem bode. Então, cuidado com isso. Jesus, ele é o príncipe da paz. Só que esse atributo foi transferido a nós através do Espírito Santo. Nós temos paz com Deus e por isso também somos pacificadores. Você precisa lutar pela paz da tua casa. Você precisa lutar pela paz dos teus relacionamentos. Você precisa lutar pela paz da igreja. Porque você é um pacificador. Abraão, quando teve conflito com Ló, o que ele fez? Que não haja atrito porque eu sou filho da paz. Eu sou um pacificador. Se você quiser ir para lá, se você não quiser mais andar comigo, está tudo bem. Mas se você for para lá, eu vou continuar seguindo a minha jornada. Um pacificador, fala, eu sou um pacificador. O pacificador é alguém que promove a paz, ama a paz, trabalha e semeia a paz. Por isso torna-se um instrumento de reconciliação, unidade, revelando ao mundo o coração de Deus. Um pacificador é alguém que revela o coração de Deus aonde ele está. Ele é um peacemaker. You understand that, Mark? Peacemaker. Tem um delay. It's okay, vai chegar lá. Mateus 5,9. Bem-aventurados o quê? Os pacificadores, porque serão chamados filhos. Cadê o pessoal da mídia? Sumiu? Cadê a projeção? Está pacificando alguém lá dentro. Assim como Cristo foi reconhecido pelo Pai como pacificador, perfeito, filho maduro, normalmente um pacificador é um filho maduro. Você já prestou atenção que quem reconcilia a briga entre irmãos, normalmente é quem? Primeiro ele bate, depois ele reconcilia. Normalmente o filho maduro, o filho mais velho é aquele que traz a reconciliação. E a maturidade, a paz da maturidade é fruto de uma vida de quem confia plenamente no Pai. Essa paz guarda o nosso coração e protege todos os nossos pensamentos. Você tem uma frase aí no boletim? Tem? Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Toda falta
Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. E último lugar, o meu maior amor me deu abundância no presente e plenitude na eternidade. Isaías 1:19. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Todos nós queremos, não? Todos nós queremos o bom que essa terra tem para nos oferecer. Mas aqui tem uma condição. E quando Isaías está falando essa palavra, ele está falando para um povo que estava cativo. Estavam cativos. E Deus falou para eles assim: mesmo assim, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, porque essa terra é minha. Esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento complicado, difícil. Mas você precisa guardar o teu coração. Eu preciso guardar o meu coração, porque essa terra continua sendo do Senhor. E tem coisa boa para nós desfrutarmos, mesmo no meio de todo esse alvoroço que está acontecendo. A vida abundante prometida por Cristo não se limita ao presente. Talvez no presente você não esteja vivendo tudo aquilo que você gostaria de viver. Mas a plenitude não é em terra que nós iremos viver. Parte dela sim, mas a plenitude nós iremos receber. Ela começa aqui e se estende para toda a eternidade. Então, a plenitude de ter uma vida abundante começa em vida. Como é que você está, irmão? Passando por lutas. Daqui 6 meses, como é que você está? Passando por luta. Daqui 1 ano, como é que você está? Passando por luta. Mas não passa nunca esse negócio. Será que toda a luta da terra veio tem o mesmo endereço? Você vai passar, fala, passar. Passar por luta é diferente de viver em luta. Eu vou passar por lutas, eu vou passar por dias bons e dias ruins, mas eu passo, o dia ruim passa. Fala, o dia ruim passa. O choro pode durar uma noite, mas passa, chegar amanhã, vai chegar o amanhecer, e junto com o amanhecer vem a alegria do Senhor. Então, eu preciso entender que Deus tem coisa boa para mim. Fala para você mesmo, fala, Deus tem coisa boa para mim. Quando Deus libertou Israel do Egito, prometeu conduzi-lo a Canaã. Essa Canaã, ela representa algo físico e algo espiritual. É do mesmo jeito para nós. Nós estávamos no Egito. Nós fomos retirados do Egito. Entramos em uma Canaã física, que mana leite e mel, e também estamos esperando uma Canaã espiritual. Essa promessa apontava para algo ainda maior. A herança eterna reservada para o povo de Deus. Vivemos a abundância hoje, mas aguardamos a sua plena manifestação na pátria celestial. Hebreus 11, 8 a 10. Por favor, quem for ministrar pode vir para cá. Desculpe. Desculpe. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus é o arquiteto e o construtor. A vida abundante não consiste em ter tudo o que desejamos, mas em ter Jesus presente em tudo o que vivemos. Vou repetir. A vida abundante não consiste em ter tudo o que nós desejamos. Tem coisas que você vai alcançar e tem coisas que você possivelmente não vai alcançar. A abundância não está nessas coisas, mas em ter Jesus presente em tudo o que nós vivemos. Quando Deus tira o povo do Egito, passa Mar Vermelho, já está caminhando,
Na verdade, antes, um pouco antes. O povo queria a promessa, mas não tinha um coração preparado para receber a promessa. Abraão recebeu a promessa porque obedeceu à voz do Senhor. Mas esse povo tinha o desejo de receber a promessa, mas ainda não tinha um coração disposto a obedecer. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo, porque se a minha presença for no meio de vocês, vai ser muito complicado. E Moisés podia falar: é para a terra prometida que a gente vai? Acompanhado com anjo, está ruim? Está ruim? Não está ruim, claro que não está ruim, Carlinha. Não está ruim. Terra prometida, acompanhado, escoltado por anjo. Então está tudo certo. O que Moisés fala? Hã? Não tem terra prometida sem presença de Deus. Paraíso é paraíso, porque lá tem o soberano da terra assentado. Moisés falou negativo. Quando você me chamou lá na sarça ardente, o que me impactou foi a tua presença. Isso tudo aconteceu no Egito por causa da tua presença. Se tem Canaã, tem presença. Negativo, eu não me movo sem a tua presença. Tem mais, você é um pouco mais ousado. Se o Senhor não for, pode riscar meu nome do livro da vida. Ai, que cabra ousado. O que Moisés estava falando assim? O meu negócio é contigo, Deus. O meu negócio não é com promessa, se eu tenho promessa, se eu alcanço promessa, se não sei o quê. Isso faz parte da vida. Mas eu tenho uma caminhada contigo. Eu quero é o Senhor e não o Senhor da promessa. Você já fez Deus voltar atrás numa decisão? Moisés fez. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, entendi, gostei e aprovei. Só que o seguinte, você não vai ver a minha face, mas você vai me ver eu vou passar pela fenda da rocha, eu vou te colocar sobre a rocha, Moisés. Quem está sobre a rocha tem a presença de Deus. Porque Deus estava falando assim: a rocha é Cristo. Ele vai revelar o coração do Pai para nós. Hoje, com o rosto descoberto, não somos mais como Moisés que encobria o rosto. Hoje, a glória de Deus é revelada em nós e através de nós, pela presença de Deus. E é ela que nos transforma de glória em glória à imagem de Deus. É a presença de Deus. Por isso, a vida abundante está na presença de Deus. Culto bom é quando tem presença de Deus. Família abençoada é por causa da presença dEle. É isso que te dá vida abundante, meu irmão. Não pode, você tem que fazer o que for que você tem que fazer, faça assim, da maneira correta. Mas se esforce muito, ou se entregue. Na verdade, a presença não é conquistada por esforço, é por um coração que se rende. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. E eu desejo muito a tua presença. Ah, como Ele vem. Estava falando hoje pela manhã. Jesus, eu vou falar da tua palavra. E essa tua palavra diz que a vida abundante não está em conquistas terrenas, está em ter a tua presença. Então, se o Senhor não manifestar a tua presença, é mais uma ministração. Então, por favor, Senhor, manifesta a tua presença, para que a tua igreja entenda o que é ter vida abundante. E o que aconteceu, o que tem acontecido? Não é porque sou eu, o Jonas podia fazer essa oração, qualquer um de nós poderia fazer essa oração, e Deus iria responder, porque Ele quer
se revelar a cada um de nós. Coloque-se de pé, por favor. Eu não vou pedir para você quem deseja ter a vida abundante, porque todos nós desejamos. A pergunta que eu e você precisamos responder é a seguinte: não de maneira técnica, mas de uma maneira prática. Eu tenho sentido a presença de Deus. Eu tenho vivido na presença de Deus. Eu recebo a salvação e também o senhorio de Cristo. Eu tenho escutado a voz do meu pastor, porque a presença ela traz direção, ela traz visão. Eu tenho andado com paz no meu coração. A presença de Deus, ela tem sinais. Ela produz sinais dentro de você. E eu estou vivendo, e eu creio que eu estou vivendo a abundância de Deus, porque, sim, a abundância de Deus é transmitida pela presença do Senhor. E é isso que eu preciso entender nessa manhã. Que você possa fazer uma autoanálise de você. Se a vida se tornou uma rotina, se o culto se tornou uma rotina, se a família se tornou uma rotina, se a vida de oração se tornou uma rotina, se a vida de leitura se tornou uma rotina. Mas mais do que isso, Deus deseja se revelar a cada um de nós, como sendo o nosso bom pastor. Ele quer abrir o nosso ouvido espiritual para que nós possamos ouvir a sua voz. Ele te conhece pelo nome. E Ele deseja que você o conheça intimamente também, que eu o conheça intimamente. Senhor Jesus, completa essa palavra no nosso coração. A Tua palavra já nos promete que o Senhor veio para nos dar essa vida que está prometida, que já está à nossa disposição. Como filho, como ovelha, eu preciso aprender a como me comportar, Senhor, diante dessa promessa que o Senhor tem para nós. E eu peço, Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um, que essa igreja possa viver as promessas do Senhor, que essa igreja possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, no nome de Jesus, e que a Tua presença, o Senhor garantiu que o Senhor estaria conosco, mas muito mais do que isso, nós precisamos desejar que o Senhor esteja conosco, por onde nós andarmos. Perdoa todas as vezes, Senhor, que nós decidimos, que nós agimos, que nós fizemos, que nós atuamos sem ter uma direção clara do Senhor. Sofremos as consequências e perguntamos por quê. Ao invés de perguntar por quê, nós queremos nos arrepender e dizer: Senhor, nos conduza como bom pastor. Queremos ser, cada um aqui possa ser uma ovelha do Senhor, conduzida, direcionada pela Tua voz, Pai. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus, e que a Tua presença, Senhor, seja conosco, assim como foi com Neemias na reconstrução, assim como foi com José no Egito, assim como foi com Daniel na Babilônia, assim como foi com Jesus, porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e poder, e Deus Pai estava com Ele. Que assim seja sobre nós, que por onde nós andarmos, nós possamos ter a doce presença do Teu Espírito. No nome de Jesus, adore o Senhor. Fale com o Pai agora nesse momento. Fale com o Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que você deseja almejar, aquilo que você deseja buscar. Enquanto nós adoramos, também ore em nome de Jesus.